uma manhã gelada de janeiro de 2004, o corpo da Sheila Barreiro foi encontrado dentro de seu carro, numa estrada deserta das Astúrias. Sem testemunhas e sem motivo aparente, o assassinato da Sheila é um dos mistérios mais inquietantes da Espanha. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje a gente vai falar de um caso espanhol. Viajando pelo mundo. Viajando pelo mundo, viajando pela Europa, né? Em 80 basicamente, casos. por enquanto. E vamos para a Espanha dessa vez, Alexandre. Mas antes da gente ir para a Espanha, eu quero lembrar a todos os nossos ouvintes, por favor, votem no Detetive do Sofá para o Prêmio MPB. É uma coisa muito simples de fazer. É só acessar o site premiompb.com.br e ir lá na categoria de crimes reais, investigação e votar no Detetive do Sofá. Você só precisa fazer isso uma vez. Exatamente. E você vai me deixar muito feliz. E eu não lembro se eu falei isso da outra vez. Acho que eu falei. Você só precisa votar uma vez, então o seu voto conta. Conta muito. Conta muito. O seu voto vale o mesmo voto de outra pessoa, independe da outra pessoa ficar votando o dia inteiro, certo? Certo. Então, assim, o seu voto, o seu mesmo, é o que vai fazer a diferença. Inclusive, se você já foi lá e já votou no Detetive do Sofá, comenta no Spotify. Vai lá e fala, olha só, gente, acabei de votar. Ou então vai lá no Instagram e comenta em um dos nossos últimos posts. Acabei de votar em vocês. Vai ser muito legal. Posso seguir para Sheila Barreiro? Pode seguir para Sheila Barreiro. Sheila Barreiro. Sheila Lorena Barreiro Fernandes nasceu em 1981, na pequena cidade montanhosa de Deganha, nas Astúrias, no norte da Espanha. Com cerca de 1.400 habitantes, Deganha faz fronteira com a província de León. É uma área escassamente povoada, montanhosa e isolada, cujas principais fontes de renda são a pecuária e a mineração. Filha do Elias Barreiro e da Júlia Fernandes, a Sheila era a caçula de 4 irmãos, né? Além da Sheila, tinha o Elias Júnior, a Mônica e o Rubem. E ela cresceu num ambiente familiar unido, cercada pela tranquilidade de uma comunidade onde todos se conheciam. Desde criança, a Sheila era descrita como doce, tranquila e sorridente. Ela brincava nas ruas do vilarejo, sempre próxima da família e dos vizinhos. Crescer em Deganha significava viver em comunidade, e ela carregava essa essência, carinhosa, solidária e muito querida por todos. Na adolescência e na juventude, ela manteve a mesma doçura da infância, agora somada a uma personalidade forte e sociável. A Sheila era extrovertida, falante, responsável e determinada. Ela sonhava em viajar, conhecer outros lugares e viver novas experiências, mas nunca deixou de valorizar suas raízes, a família e os amigos da vila onde ela nasceu. A Sheila estudou turismo na Universidade de Oviedo e, após se formar em janeiro de 2004, ela se mudou para Gijón, onde dividiam um apartamento com a irmã Mônica. Durante a semana, ela trabalhava numa agência de viagens como estagiária, com a perspectiva de ser efetivada em breve. E nos fins de semana, a Sheila voltava para Deganha para estar com os pais e, aos sábados, ela trabalhava como garçonete no pub Joe Tim, em Vila Blino, na província vizinha de León. Vila Blino tinha cerca de 12.000 habitantes e era a maior cidade num raio de 48 quilômetros. Aos 22 anos, a Sheila vivia uma rotina intensa. De segunda a sexta, ela se dedicava à agência em Gijón. Às sextas à noite, ela percorria 150 quilômetros até Deganha.
Aos sábados, ela trabalhava no pub em Vila Blino e no domingo almoçava com a família e depois retornava para Gijón. Ela era uma jovem independente, trabalhadora e cheia de planos para o futuro, equilibrando a carreira, a família e a vida social. Querida por todos, a Sheila tinha um magnetismo pessoal e um grande poder de atração. Amigos e familiares lembram que ela não era alguém de quem se tirava vantagem facilmente. A Sheila namorou por alguns anos com o Theo Sabugo, um jovem de uma vila próxima, mas o relacionamento deles terminou cerca de 1 ano antes da morte da Sheila, após episódios de infidelidade da parte dele. No fim de 2003, ela teve um breve envolvimento com Borja Vidal, um rapaz de 19 anos. Esse relacionamento durou apenas 3 semanas e terminou de uma forma conturbada. O Borja se afastou após recusar uma viagem que a Sheila queria fazer com ele, além dele já manter contato e ter um relacionamento mais sério com outra jovem de Barcelona. Parece que ele achou que a Sheila era muito intensa, sabe? Nossa, a gente tá saindo há 3 finais de semana, basicamente, ela já tá querendo viajar comigo, entendeu? Entendi. Durante alguns dias, a Sheila tentou insistentemente falar com o Borja, mas acabou desistindo. A relação entre eles ficou fria e amigos relatam que a Sheila chegou a pressioná-lo a reatar, o que irritava o rapaz. Consta que o Borja gostava de beber no pub onde a Sheila trabalhava, mas depois que eles terminaram, ele a ignorava completamente, chegando até a ser totalmente rude com ela. Os amigos da Sheila declararam que ele chegou até a exigir que ela não servisse mais no bar. Em um dos últimos encontros dos dois no pub, o Borja a tratou de forma hostil, a insultando. A mãe da Sheila ficou sabendo posteriormente que a filha chegou a chorar após esse episódio, algo raro para ela. Houve até relatos de uma discussão mais acalorada e que a Sheila teria atirado um maço de cigarros contra o Borja. Enquanto isso, a Sheila ainda mantinha um bom relacionamento com o ex-namorado de longa data, o Theo. Segundo familiares, ela parecia disposta a reatar com ele e chegou a comprar, pela agência onde ela trabalhava, 2 passagens para as Ilhas Canárias. A Sheila e o Theo tinham combinado de tomar um café juntos no domingo à tarde, o dia do assassinato dela, e havia sinais de que a Sheila planejava propor que eles fizessem essa viagem durante esse encontro, durante esse cafezinho. Esse Theo que foi infiel e ela terminou. Isso. Ela tinha terminado com ele 1 ano antes, mais ou menos, né? Mas os dois ainda se davam bem, ainda se falavam. E, pelo visto, ela queria voltar com ele e, inclusive, viajar com ele de novo. Naquele janeiro de 2004, a vida pessoal da Sheila parecia estar entrando em um novo rumo. Ou talvez voltando para o rumo antigo, né? Se a gente for pensar que ela ia voltar com o Theo. O antigo relacionamento com o Borja já era passado, e ela voltava a se aproximar do Theo e fazia planos para o futuro. Agora, se o Theo sabia desses planos e se ele ia gostar dele, já é outra história, né? E nem importa muito porque eles não chegaram nem a se encontrar. Na sexta-feira, 23 de janeiro de 2004, a Sheila deixou Gijón em seu Peugeot 206 branco e dirigiu por cerca de 2 horas até Deganha, onde ela passaria o fim de semana. No sábado, dia 24 de manhã, ela e o pai dela, o Elias, seguiram de Deganha até Vila Blino para deixar o carro dela, o Peugeot 206 branco, numa oficina para revisão. Após deixar o veículo lá, eles retornaram juntos para casa no carro do Elias, o pai da Sheila. Na noite de sábado, a Sheila saiu da casa dos pais em Deganha por volta das 22 horas. Um amigo a buscou em casa, já que ela estava sem o próprio carro, e ao chegarem à cidade vizinha, a Sheila e o seu grupo de amigos passaram antes por um bar local para comer um hambúrguer.
À meia-noite, a Sheila entrou no pub Joe Team, onde ela trabalhava como garçonete. A rotina daquela noite transcorreu normalmente. Não houve brigas, discussões ou qualquer incidente que sugerisse problemas relacionados ao trabalho. Por volta das 3 da manhã, enquanto a Sheila ainda estava trabalhando no pub, o filho do dono da oficina, onde ela tinha deixado o carro para revisão, chegou acompanhado da namorada dele. Ele entregou as chaves do carro para Sheila e a informou que o veículo já estava revisado, que estava tudo certo e ele tinha deixado o Peugeot 206 dela estacionado ali pertinho. Para Sheila, a notícia foi motivo de alegria, porque significava que ela não ia precisar depender de carona ou se hospedar na casa do irmão dela, Elias Júnior, em Vila Blino. A ação do mecânico, do filho do mecânico, embora simples, refletia a proximidade das pessoas naquela pequena comunidade. Todos se conheciam e sabiam dos hábitos uns dos outros. Provavelmente ele havia terminado o serviço antes do previsto e decidiu entregar as chaves diretamente no pub para facilitar a vida da Sheila e poupar alguém de ter que levá-la para casa tão tarde. O restante daquela noite transcorreu normalmente. Não houve brigas, discussões ou qualquer incidente com clientes ou colegas de trabalho. Alguns amigos antigos da Sheila da época da escola apareceram para cumprimentá-la, mas isso era habitual. O recebimento das chaves do carro, embora anedótico, acabou sendo um detalhe decisivo para os eventos que se seguiriam. Algumas semanas antes, a Sheila tinha viajado para Punta Cana. Ela trouxe de lá uma garrafa de bebida alcoólica de lembrança que ela abriu no final do expediente para brindar com amigos e colegas de trabalho. Eles tomaram algumas doses e, em seguida, o pub fechou. Eram 7 da manhã. Depois de sair do trabalho, a Sheila e alguns amigos foram até outro bar que ainda estava aberto, o pub Guay, onde eles normalmente se encontravam após o expediente para uma saideira e para comerem alguma coisa. No estabelecimento mencionado, a Sheila encontrou o grupo de amigos e se sentou para descansar um pouco. Nesse momento, os seus pés estavam particularmente doloridos porque ela tinha ficado em pé a noite toda, e um amigo lhe ofereceu os seus sapatos. Ela trocou o sapato que ela estava usando pelos tênis do amigo, mas insistiu que a sua noite tinha sido muito longa e que ela queria ir para casa. Ela só tomou uma Coca-Cola e se despediu de todos e saiu para pegar o seu carro. 2 amigos da Sheila, o José Manuel e a Bibi, ofereceram-se para acompanhá-la até o carro, que estava estacionado próximo ao pub Joe Team, onde ela tinha trabalhado. O trio conversou brevemente antes de seguir viagem. Os 2 amigos, o José Manuel estava dando carona para Bibi, seguiram logo atrás da Sheila pela estrada LE 733 até a ponte de Cabo Ales, onde eles se separariam. A estrada sinuosa atravessava pequenas aldeias num vale. Naquela manhã, havia neblina e garoa, dificultando a visibilidade. Por volta das 8 horas, ainda estava escuro, porque naquele domingo o sol nasceu só às 8h35. A Sheila e os amigos chegaram na ponte de Cabo Ales. O José Manuel e a Bibi, que estavam no carro de trás, notaram que uma das luzes de freio do Peugeot 206 da Sheila não estava funcionando corretamente e enviaram uma mensagem de texto avisando-a do problema e também pedindo que ela avisasse quando chegasse em casa. Eu achei meio estranho a luz do freio não estar funcionando, sendo que o carro tinha acabado de sair da revisão, Eu imagino que isso seria uma das coisas que o mecânico ia analisar na revisão antes de entregar o carro para ela. Mas, sei lá. O José Manuel e a Bibi seguiram de carro, então, por um caminho separado. Eles viraram uma esquerda, enquanto a Sheila continuou em direção a Deganha. Foi a última vez que alguém viu a Sheila Barreiro com vida.
Ela nunca respondeu às mensagens dos amigos. Da ponte até Deganha, a rota percorre cerca de 20 quilômetros por uma estrada montanhosa, mas com o pavimento em boas condições. Após subir pouco menos de 8 quilômetros, chegando ao topo do Passo Seredo, ou La Colhada, um mirante local, a Sheila iniciaria a descida final de cerca de 11 quilômetros até a sua cidade natal. Apesar de conhecer bem o trajeto e de estar acostumada com a neblina e a chuva leve que caía, ela não chegou em casa. As horas passaram e a Sheila não chegou em casa. Inicialmente, os seus pais não se preocuparam, pensando que ela poderia ter passado a noite na casa do irmão Elias Júnior, em Vila Blino, já que eles imaginavam que ela ainda estava sem carro. Quando a mãe ligou para saber da Sheila, o irmão informou que ela não estava na casa dele. Preocupada, a Júlia, a mãe do Elias Júnior, e da Sheila, ligou diretamente para o celular da Sheila, mas ninguém atendeu. Naquele domingo, como era costume, a família se reuniria para o almoço em Deganha, na casa da Júlia e do Elias. Por volta de 12:30, o Elias Júnior, a sua esposa e sua filha pequena passaram pelo Alto do Seredo, um mirante da região com uma área de lazer, quando ele notou um carro branco estacionado ali. Por causa da névoa e da chuva, não era possível identificar aquele carro com clareza, mas o veículo lembrava o Peugeot 206 da Sheila. O Elias Júnior deixou a sua família na casa dos pais e resolveu voltar ao mirante para investigar. Talvez a Sheila tivesse dormido no carro, ou talvez ela tivesse passado mal, sei lá. Pouco depois, o Elias chegou ao mirante de Puerto del Seredo e o local estava deserto. De dentro do carro, ele avistou um Peugeot 206 branco no fundo do mirante. Era igual o carro da Sheila. Ele dirigiu lentamente até aquele carro, conferiu a placa e percebeu que era, de fato, o carro da irmã dele. O Elias Júnior decidiu estacionar ao lado do carro para tentar entender o que tinha acontecido. Era um dia chuvoso e frio, com visibilidade reduzida, e a situação já indicava que tinha algo de estranho acontecendo. O Peugeot era visível da estrada, mas ele estava num local mais afastado, numa clareira ao lado da área de lazer, não exatamente no acostamento, onde as pessoas paravam para ir até o mirante, e ver a vista, tirar foto e tal. O Elias Júnior saiu de dentro do próprio carro e olhou pelo vidro da porta do motorista do Peugeot da irmã. Alguém estava sentado ao volante, com a cabeça inclinada para o lado direito. Sheila, ele chamou, mas não teve nenhuma resposta. Inicialmente, ele pensou que ela estivesse apenas dormindo, cansada após a noite de trabalho no pub. Ao abrir a porta, o Elias Júnior percebeu que algo estava terrivelmente errado. A Sheila não estava dormindo. O banco do passageiro ao lado dela estava manchado com muito sangue. A Sheila, sentada no banco do motorista, estava morta. As autoridades foram acionadas às 13h20 daquele domingo, 25 de janeiro de 2004. O Elias Júnior, psicologicamente abalado, correu pela rua, pela estrada, até conseguir parar um carro, cujo motorista usou o celular para discar o 112, que é um número de emergência da União Europeia. Ele nem pensou em entrar no próprio carro e pegar o celular dele, entendeu? Ele tinha o celular? Tinha. Ele saiu correndo desesperado e até parar alguém na estrada, entendeu? Pouco depois chegaram na cena os pais da Sheila e do Elias Júnior, o Elias e a Júlia. Desde aquele momento, a dor se tornou insuportável e a imagem da Sheila morta dentro do veículo ficou gravada na memória da família. Nos primeiros relatos, a causa da morte da Sheila era incerta. Rumores mencionavam traumatismo craniano, estrangulamento com um cachecol
ou até agressão com uma pedra. A Guarda Civil, que é tipo a Polícia Civil da Espanha, responsável pelas áreas rurais do país, assumiu a investigação com o apoio de uma equipe conjunta devido à localização da cena do crime. A Sheila estava indo de Vilablino, em León, para Deganha, nas Astúrias. E o carro dela foi encontrado exatamente na fronteira entre as duas províncias, entendeu? Por isso que as duas polícias tiveram que trabalhar nesse caso. Os agentes chegaram à cena do crime por volta das 13h20, num dia frio e chuvoso. A primeira coisa que eles notaram foi uma rachadura no para-brisa do Peugeot 206 branco da Sheila. Inicialmente, eles interpretaram aquela rachadura como resultado de uma pedra ou outro objeto duro, e o ferimento visível na sobrancelha direita da Sheila foi pensado como uma consequência desse impacto. Tipo, alguém jogou uma pedra ali no para-brisa e acabou acertando até a sobrancelha da Sheila, entendeu? É uma coisa meio esquisita, é muito difícil de acontecer, mas... Eles procuraram cuidadosamente dentro do carro e ao redor por qualquer objeto que pudesse ter causado aquele ferimento. Mas o mau tempo e as condições da área ao redor tornaram impossível conduzir a investigação ali no local. Por isso, eles decidiram remover o veículo para a delegacia de Cangas de Narcea e levar o corpo da Sheila para a sala de autópsia. O procedimento de levar o carro para a delegacia é comum e totalmente dentro do protocolo. Uma vez coletadas todas as evidências do entorno, fotos, vestígios de outros veículos ou detalhes da cena, o veículo pode ser removido para uma análise detalhada em outro local. E o mesmo vale para os corpos, que podem ser transportados quando o acesso à cena é limitado, desde que a coleta de provas no local já tenha sido realizada. Somente no dia seguinte, a segunda-feira, 26 de janeiro, a autópsia revelou a verdadeira causa da morte. A Sheila havia sido baleada. Um ferimento de entrada foi encontrado na parte de trás da cabeça dela. Estava escondido pelos cabelos, enquanto o ferimento na sobrancelha era, na verdade, o ferimento de saída da bala. A própria bala havia ricocheteado no painel após atingir o para-brisa, ficando presa entre o painel e a base do vidro do para-brisa, entendeu? No chão, atrás do banco do motorista, foi encontrada a cápsula do disparo. Então, naquela primeira inspeção policial, ainda na cena do crime, passaram despercebidos detalhes essenciais. O ferimento no para-brisa era causado por uma bala. O ferimento na sobrancelha da vítima também era de bala e não de uma pedra. Havia ainda um ferimento na parte de trás da cabeça da Sheila. A bala estava dentro do carro e a cápsula do disparo também estava no veículo. Após a análise detalhada do carro e das evidências, os peritos confirmaram que a Sheila não morreu por traumatismo ou estrangulamento, e sim por um tiro de pequeno calibre, de 6,35 milímetros, um detalhe que tornava esse caso ainda mais complexo e enigmático. Na Espanha, as leis sobre armas são bastante restritivas, e possuir uma pistola ou uma arma de pequeno porte é muito raro, especialmente nas áreas urbanas. Já a região onde a Sheila morava tinha uma forte tradição de caça, e os rifles e espingardas eram comuns em muitas residências rurais. Apesar disso, essas armas de pequeno calibre modificadas, como a usada nesse crime, eram incomuns e dificilmente estavam ao alcance de qualquer pessoa. Segundo os investigadores, o laboratório de balística concluiu que a arma usada era uma pistola, originalmente de calibre maior, de cerca de 8,5 milímetros. E essa pistola era uma pistola que disparava balas de festim, mas ela foi modificada artesanalmente
para passar a disparar balas de verdade, entendeu? Pegaram isso tudo com a informação só da bala? Só da bala. Pô. A arma em si nunca foi recuperada, mas sabe-se que se tratava de um dispositivo artesanal, possivelmente fabricado em Portugal, e semelhante a outras armas parecidas que já foram encontradas ocasionalmente na região. O tiro na nuca indicava execução. A Sheila foi morta pelas costas, sem a menor chance de reação. Os legistas confirmaram que o disparo foi feito a queima-roupa, provavelmente de dentro do carro, com uma arma pequena, mas letal em curta distância. E o crime também deixava poucas pistas, um único tiro, o cartucho e a bala recuperada. A precisão e o método sugeriam alguém experiente ou alguém com intenção clara de eliminar a Sheila de forma rápida e silenciosa. A Sheila foi encontrada no banco do motorista, ligeiramente inclinada para a direita, com os cabelos cobrindo parcialmente o rosto. O corpo parecia estar sentado de maneira quase natural, mas pequenos detalhes chamaram a atenção dos investigadores. Os pés da Sheila estavam apoiados nos pedais, mas as pernas dela estavam levemente cruzadas. As mãos descansavam sobre as coxas, a mão direita em cima da mão esquerda. Pequenos hematomas na coxa direita e um rasgo na meia calça da Sheila eram os únicos sinais de violência além do tiro, e não havia qualquer indicação de luta ou agressão sexual. O carro não apresentava sinais de arrombamento ou de roubo, e todos os pertences da Sheila, inclusive a carteira, o celular e a bolsa dela, estavam intactos. No entanto, havia uma quantidade significativa de sangue no banco do passageiro, sugerindo que, após ser morta, o corpo da jovem havia sido colocado ali por algum tempo, antes dele ser reposicionado no banco do motorista. O chão, logo atrás do banco do motorista, estava molhado, indicando que o assassino provavelmente havia acessado a parte de trás do veículo e que a água foi parar ali por causa da chuva daquela manhã. Foram coletadas impressões digitais no carro, mas nenhuma delas trouxe resultados relevantes, apenas as digitais da Sheila e de algumas amigas. Um dos objetos mais misteriosos encontrados no veículo foi um cachecol preto com um brasão representando uma flor, um livro aberto e o velocino de ouro, um símbolo associado a ordens de cavalaria católicas. O cachecol continha fragmentos de tecido de uma outra peça de roupa e amostras de DNA foram coletadas, mas a origem daquele item, de onde veio aquele cachecol, isso ninguém nunca descobriu, porque ele não era da Sheila. A ausência de sinais de confronto no veículo levou os investigadores a concluírem que a Sheila provavelmente conhecia o seu assassino e foi atacada de surpresa. Desde o início, descartou-se a hipótese de um roubo, reforçando a impressão de que o crime tinha motivação pessoal. Em resumo, a cena era perturbadora. Uma jovem morta, posicionada de maneira quase natural, com sangue no banco do passageiro, sinais mínimos de violência e um item misterioso, o cachecol, que até hoje permanece sem explicação. Os detetives José Miguel Hidalgo e Joaquim Garcia, da Unidade Operativa Central, reconstruíram uma sequência plausível do assassinato da Sheila Barreiro. Na manhã chuvosa e enevoada, a Sheila dirigia pelo mirante de La Colhada quando um carro a ultrapassou e freou bruscamente bem à sua frente, obrigando-a a parar. Não havia sinais de frenagem brusca por parte da Sheila, o que indicava que ela conhecia e confiava no motorista do outro veículo. O agressor então saiu do carro e se aproximou do Peugeot 206. A janela do motorista estava entreaberta, sugerindo que a Sheila baixou um pouco a janela para conversar com o assassino.
Em seguida, o agressor entrou no banco de trás e passou o braço pelo pescoço da vítima. Houve uma luta muito breve e ele disparou um tiro na nuca da Sheila através do espaço entre o banco do motorista e o encosto de cabeça. Após a morte da Sheila, o agressor moveu o corpo dela para o banco do passageiro, formando a mancha de sangue encontrada ali, e assumiu o banco do motorista. Ele dirigiu o veículo por cerca de 30 metros até um mirante próximo à estrada, reposicionou o corpo da Sheila no banco do motorista, ajeitando mãos e pés de forma um pouco artificial, e então ele fugiu em seu próprio carro. Durante esse processo, pequenos hematomas e o rasgo na meia calça dela provavelmente ocorreram. Para os investigadores, o fato da Sheila não ter tentado manobrar para ultrapassar o carro parado do assassino e o posicionamento final do carro sugerem que ela conhecia o seu algoz. A pouca visibilidade, o mau tempo e a manhã de domingo, que não tinha tanto trânsito assim na região, ajudaram a ocultar a ação. O assassino agiu de forma rápida, precisa e com pleno conhecimento da área, alterando a cena do crime de modo que, quando o veículo foi encontrado, parecia apenas mais um carro parado ali no mirante. Se não fosse o irmão que reconheceu o carro, ia demorar para alguém ir olhar aquele carro. Com certeza. Desde o início, os detetives enfrentaram um grande obstáculo: a falta de um motivo claro. O assassinato tinha características de execução, mas a Sheila não tinha inimigos conhecidos, nem estava envolvida em atividades ilícitas. Não havia relação com drogas, nem vínculos com pessoas perigosas, por exemplo. A sua vida pessoal parecia comum, sem conflitos familiares ou disputas significativas. Antigos namorados, amigos próximos, colegas de trabalho na agência de viagens e no pub foram investigados, mas nada suspeito surgiu. Não havia indícios de um crime passional por ciúmes ou de uma discussão que tivesse terminado em tragédia. Embora as suas roupas estivessem um pouco desalinhadas e houvesse o rasgo na meia calça, a autópsia descartou completamente a agressão sexual. A conclusão dos peritos foi que esses sinais resultaram da manipulação do corpo pelo assassino. A tentativa de roubo ou um acidente também foram descartados. Nada tinha sido levado e não havia sinais de colisão. A Guarda Civil iniciou uma investigação ampla e imediata. Familiares, amigos e possíveis testemunhas foram interrogados. No total, mais de 600 pessoas prestaram depoimento. Nenhuma impressão digital relevante foi encontrada no carro. O único elemento estranho que permaneceu sem explicação foi o cachecol, o objeto que ninguém reconheceu como pertencente a Sheila. A investigação mobilizou múltiplas frentes. A Polícia Judiciária da Guarda Civil de Vila Blino, o Comando das Astúrias e, posteriormente, a Unidade Operacional Central se uniram para esclarecer o crime. Primeiro, se concentraram no círculo social da Sheila, especialmente nos jovens de Vila Blino. A principal hipótese era de uma vingança. Depois, a apuração se expandiu para o ambiente de trabalho, familiares, trabalhadores da região de La Collada, mineiros, equipes de manutenção de estradas e até motoristas que costumavam passar pelo local. Além disso, todas as comunicações telefônicas registradas na área naquele dia foram analisadas. E havia um número de celular que efetuou uma ligação na região no momento em que a Sheila provavelmente foi morta. O número era de um caçador chamado Pedro, que estava passando por ali de carro com o amigo Juan. A polícia estimou que os dois caçadores fizeram a curva no mirante por volta das 8h10 daquela manhã, ou seja, no momento crucial do crime, né? Pelo menos o momento que a polícia considera como crucial. Eles têm lá os motivos deles para saber que foi nesse horário que ela foi assassinada. Naturalmente, esperava-se que eles tivessem visto algo.
Relutantes, os dois homens afirmaram não saber da comoção em torno do caso, embora o assassinato fosse manchete diária durante meses em toda a região. Ainda assim, o Pedro e o Juan acabaram prestando depoimento, mas o relato, em vez de esclarecer, trouxe ainda mais dúvidas. Segundo os caçadores, ao chegarem na curva do mirante, eles viram o Peugeot 206 da Sheila parado no meio da pista, encoberto pela neblina. O Pedro, que era quem estava dirigindo o carro, precisou desviar bruscamente, invadindo a faixa contrária. Logo depois, eles notaram um segundo veículo parado à frente do carro da Sheila. Nesse ponto, porém, as suas versões se divergem. O Pedro dizia que o carro que ele viu era branco, e o Juan afirmou que o veículo era escuro. Nenhum deles conseguiu precisar se havia alguém dentro ou próximo aos carros. O mais intrigante foi o silêncio inicial. Apesar da cena representar um risco evidente, afinal, os dois carros estavam parados logo depois de uma curva, os caçadores não avisaram as autoridades nem comentaram o fato nos dias seguintes, mesmo quando a notícia do assassinato da Sheila dominava os jornais e a TV. Por fim, os investigadores, depois de todo esse trabalho de interrogar testemunhas e encontrar os caçadores, reduziram a lista de suspeitos a 5 pessoas. O primeiro desses suspeitos era o filho do mecânico, que devolveu o carro para Sheila no pub. Esse rapaz foi um dos primeiros nomes a despertar desconfiança da polícia. Isso porque, em princípio, a Sheila só teria o carro de volta no domingo. Mas, naquela mesma noite, o veículo foi entregue a ela de forma inesperada. O rapaz estacionou o carro a poucos quarteirões do pub onde a Sheila trabalhava, entrou no local e simplesmente disse: "Deixei o seu carro a 2 quarteirões abaixo." E se a Sheila tivesse sem carro, voltando para casa de carona, por exemplo, as chances eram grandes dela não ter sido assassinada. Mas o rapaz realmente só estava fazendo uma gentileza e ele não tinha nada a ver com o caso. Os próximos suspeitos foram o José Manuel, o amigo que dirigia o segundo carro naquela manhã, e a Bibi, a amiga que estava de carona com ele. O José Manuel e a Bibi foram as últimas pessoas a ver a Sheila com vida, o que os colocou de imediato como principais suspeitos. Mas a investigação seguiu caminhos diferentes para cada um. A Bibi foi rapidamente descartada, porque logo após eles atravessarem a ponte de Caboales, os 2 carros se separaram e o José Manuel deixou a Bibi na casa dela. Como a Bibi não tinha carro próprio, não havia como ela ter reencontrado a Sheila mais tarde na estrada. Então, a atenção da Guarda Civil se voltou para o José Manuel. Ele contou que depois de deixar a Bibi na casa dela, dirigiu até a própria casa e foi dormir. Antes, porém, ele enviou uma última mensagem de texto para Sheila. Os investigadores concluíram que, em tese, ele teria tempo suficiente para voltar até a ponte, acelerar pela estrada e alcançar o carro da Sheila e até ultrapassá-la, o que fazia dele um suspeito consistente. Mas a mensagem de texto acabou funcionando como o álibi do José Manuel. Após checar os registros com a operadora, a polícia confirmou que esse último SMS que ele enviou para Sheila tinha sido enviado da casa dele, exatamente como ele afirmou. O local ficava muito próximo a uma antena de celular que permitiu determinar a origem exata da mensagem. Com o José Manuel e a Bibi fora da lista, os detetives passaram a investigar o Theo e o Borja, os ex-namorados da Sheila. O Theo vivia em Vila Seca de Laciana, uma pequena vila a cerca de 7 quilômetros a leste de Vila Blino, justamente na direção oposta ao último trajeto feito pela Sheila. Os dois tinham planos de se encontrar na noite de domingo e estavam planejando até reatar o namoro, com a Sheila organizando uma viagem de férias para as Ilhas Canárias no mês seguinte.
Segundo familiares e vizinhos, o Theo passou a noite em casa com os pais, algo confirmado também por uma ligação telefônica que ele fez para Sheila algumas horas antes do crime. Esse conjunto de fatores acabou consolidando o álibi dele e afastou as suspeitas sobre o Theo. Restava, então, uma pessoa, o Borja Vidal. E a investigação em torno dele é mais complicada. Bom, vou interromper vocês rapidinho aqui para lembrar que se você está escutando esse episódio até aqui e está gostando, considera ajudar esse podcast aqui, ajudar financeiramente, que eu digo. Detetive do Sofá, a Marcela, faz um podcast independente e é muito importante contar com a ajuda de cada ouvinte que tem disponibilidade para ajudar financeiramente. Eu estou gravando enquanto os carros estão passando, eu deixei a janela aberta, vai ser assim mesmo. E só lembrando também que a gente está tentando ganhar votos para concorrer lá no Prêmio MPB. Então, quem puder, e você pode, convenhamos, você pode, vá lá, acessa www.mpb.com.br, o link sempre está aqui embaixo, e vota no Detetive do Sofá, só precisa votar uma vez, gente. Agora sim, de volta pro episódio. O Borja havia tido um relacionamento breve e turbulento com a Sheila poucos meses antes do crime. Assim como o Theo, ele foi investigado desde o início. Em seu primeiro depoimento, o Borja disse que no sábado, 24 de janeiro, ele havia jogado uma partida de futebol, algo confirmado por testemunhas. Depois ele jantou na casa dos avós e voltou para sua residência em Vila Blino, onde ele teria passado o restante do fim de semana. Ele alegou não ter saído de casa na noite de sábado porque ele estava cansado após o futebol. O problema é que nem os pais do Borja puderam confirmar o álibi dele. Os dois haviam viajado no fim de semana para jogar golfe e o Borja ficou sozinho em casa. Ele conhecia bem os hábitos e a rotina da Sheila, conhecia o carro dela e até costumava a dirigi-lo, mesmo sem ter habilitação. Horas após o assassinato, o Borja foi submetido a testes de resíduo de pólvora e o resultado deu positivo, embora o exame tenha sido feito meio que tarde demais, cerca de 33 horas após o crime. O Borja justificou os vestígios de pólvora dizendo que ele havia ido caçar alguns dias antes. Com o tempo, surgiram inconsistências. Fibras de tecido compatíveis com o moletom do Borja foram encontradas no cachecol recolhido do carro da vítima. Embora fosse um tecido comum, a perícia indicou que o desgaste e o número de lavagens coincidiam com o moletom que o Borja possuía. O comportamento dele após o crime também levantou suspeitas. O Borja não foi ao mirante naquele domingo, como quase todos os amigos da Sheila fizeram, para ver o que tinha acontecido e até prestar homenagens ali no mirante, deixar flores e tal. E ele também não compareceu ao funeral dela. Apesar de não terem sido encontradas digitais ou DNA que o ligassem diretamente à cena do crime, a soma das circunstâncias, o resíduo de pólvora, as fibras compatíveis com o moletom dele e atitudes consideradas estranhas, fez do Borja o suspeito mais forte no caso. Durante as investigações, ainda surgiu um detalhe meio polêmico envolvendo o avô do Borja. Algumas fontes afirmaram que ele possuía uma arma pequena, semelhante à utilizada no crime. Quem tinha era o avô dele. E ele jantou na casa do avô no sábado. Quando a Guarda Civil foi revistar a casa dos avós dele, onde o Borja jantou no sábado à noite, o próprio avô teria perguntado: "Vocês estão procurando a pistola pequena?" Frase que foi registrada no relatório oficial da busca. No entanto, diante do juiz, o avô negou ter feito tal comentário. O fato é que nenhuma arma pequena foi encontrada na casa do avô do Borja e até hoje não se sabe se esse episódio foi real ou foi apenas um boato amplificado com o tempo, entendeu?
Até porque o relatório da busca foi preenchido só no dia seguinte ou 2 dias depois. Não foi algo que, aconteceu aqui agora e eu já estou registrando nesse dia mesmo, nesse momento. Mas a gente sabe que o avô tinha uma arma, ou não se sabe nem que ele tinha... Não se sabe nem se ele tinha mesmo, porque nenhuma arma pequena foi encontrada. Foram encontradas espingardas ou rifles na casa do avô, porque ele tinha licença para caçar. Outro ponto levantado na investigação diz respeito à mãe do Borja. Ela afirmou em depoimento que ela não conhecia a Sheila, mas a Mônica Barreiro, a irmã da vítima, declarou à Guarda Civil que a Sheila havia telefonado uma vez para a casa do Borja e a mãe dele atendeu, dizendo que o filho não queria falar com a Sheila e nunca ia querer. Para os investigadores, isso indicava que havia resistência da família do Borja em relação ao relacionamento dos dois. A análise química dos resíduos encontrados no braço do Borja, as partículas de pólvora, foi decisiva também. Inicialmente, ele alegou que os vestígios vinham de uma caçada feita dias antes. Mas os especialistas destacaram que o padrão de dispersão da pólvora não correspondia a um disparo de espingarda, que teria deixado resíduos no rosto e nos ombros dele. No caso do Borja, os resíduos estavam concentrados no indicador e no polegar, o que sugeria contato direto com o disparo de uma pistola ou uma arma de pequeno calibre. A espingarda, você apoia ela no seu ombro aqui, na hora de atirar. Então, os resíduos da pólvora ficam nessa região. Agora, se você pega uma arma pequena e você atira assim e a arma cabe perfeitamente na sua mão, é só aqui que os resíduos vão se concentrar. E a espingarda do cano está mais longe, então deve ter uma dispersão diferente. Esses resultados reforçaram as suspeitas da Guarda Civil. Então, em julho de 2004, 6 meses após o crime, o Borja foi preso preventivamente como o principal suspeito do assassinato da Sheila. A Guarda Civil decidiu agir mesmo sem provas sólidas, esperando que ele confessasse durante o interrogatório, uma estratégia que já havia funcionado para eles em outros casos. Funciona muito em séries de TV também, né? Também. Mas o Borja não cedeu. Ele alegou inocência, repetindo a versão que ele sustentava desde o início, que no sábado ele jogou futebol, jantou com os avós em Vila Blino e passou a noite sozinho em casa. A única prova apresentada pela Guarda Civil era o teste positivo para resíduos de pólvora, realizado 33 horas após o crime, considerada uma prova frágil para sustentar uma acusação. Ainda assim, os investigadores, com o apoio da família da Sheila, defenderam que o Borja fosse levado a julgamento, baseando-se em 5 pontos. Os resíduos de pólvora, que foram encontrados na mão do Borja e num padrão que sugeria o manuseio de uma arma de pequeno calibre. A fibra azul encontrada no cachecol que estava no carro da Sheila e que era compatível com um moletom do Borja entregue voluntariamente à polícia. O acesso a uma arma, afinal, durante as buscas, cartuchos foram achados na casa do avô dele, além do idoso aparentemente ter comentado algo sobre uma pequena arma, mas isso é só especulação, até porque cartuchos foram encontrados, mas nenhuma arma de pequeno porte foi, A falta de testemunhas para corroborar o álibi do Borja, que ele realmente estava em casa sozinho na noite de sábado para domingo, e a motivação, porque os detetives sustentaram que o Borja teria matado a Sheila para se livrar da sua insistência em reatar o caso deles, temendo complicar a situação dele, já que uma namorada estava chegando de Barcelona e tal, entendeu? A oficial. Mas esse motivo parecia muito frágil, principalmente porque o assassinato da Sheila não se tratava de um crime passional, ocorrido em meio a uma discussão, por exemplo. Ele foi um assassinato calculado, frio, que exigiu premeditação. Mesmo assim, a investigação apostava que os indícios reunidos eram suficientes para levar o Borja a julgamento. Os juízes e promotores não levaram esse motivo a sério
e consideraram todas as outras evidências muito frágeis. Então, o Borja foi liberado sem nem precisar pagar fiança, embora ele continuasse sendo um suspeito. Os familiares e amigos da Sheila ficaram indignados. A família, inicialmente cautelosa, acabou sendo convencida pelos investigadores de que o Borja, um jovem que eles mal conheciam, era culpado. Alguns parentes da Sheila chegaram a falar com a mídia, pressionando para que o caso fosse levado a julgamento. A Guarda Civil parecia muito satisfeita com essa prisão preventiva, sentindo que já tinha cumprido a sua missão. Não havia muito mais a fazer, ao menos do ponto de vista da polícia. Foram coletadas diversas amostras de sangue, do Borja, de amigos da Sheila e até dos caçadores, e essas amostras foram comparadas com perfis genéticos encontrados no carro e nas proximidades, mas todos os resultados foram negativos. O cachecol preto, que estava no banco de trás do carro, trouxe uma pequena esperança. Ninguém conseguiu identificá-lo e ele possuía um brasão bordado cuja origem os detetives não conseguiram descobrir. O DNA encontrado no cachecol pertencia a Sheila e a um outro homem desconhecido, que foi outro beco sem saída. Além disso, foram encontrados 2 perfis de DNA não identificados no corpo da Sheila, um no seio e outro no pescoço dela. Não se sabe se eles já estavam presentes antes do crime e até hoje eles permanecem sem identificação. Eu também li em alguns lugares que foi encontrada uma fibra de tecido verde debaixo de uma das unhas dela, mas eu não consegui confirmar essa informação e muito menos se essa fibra foi testada ou algo assim, entendeu? Isso tudo evidencia a fragilidade da investigação policial, porque não houve nenhum esforço para identificar esses perfis de DNA, algo que poderia ter lançado luz sobre o verdadeiro autor do crime. Mas, assim que o Borja foi preso, a Guarda Civil pareceu considerar que já tinha feito o suficiente e não demonstrou interesse em aprofundar a investigação desses perfis de DNA desconhecidos. Possivelmente, os investigadores temiam que, caso eles identificassem a origem desses vestígios, a teoria inicial sobre o Borja ser o assassino pudesse ser comprometida. Então eles não sabem nem se era do Borja ou se não era. Eles sabem que não era do Borja. Não era deles, não era dele com certeza. Não era dele com certeza. E eles resolveram que não iam investigar mais a fundo. Porque se encontrassem uma correspondência, se encontrassem outro suspeito, aí a teoria deles do Borja podia acabar indo por água abaixo ou, no mínimo, ia ser enfraquecida. Ia dar uma alternativa para os advogados do Borja, por exemplo. Entende? Então, eles preferiram não fazer nada. No fim das contas, 6 juízes diferentes analisaram o caso e nenhum deles encontrou elementos suficientes para processar o Borja. Mais de 3 anos após o crime, em 2007, o juiz responsável finalmente decidiu arquivar o caso e remover formalmente qualquer imputação contra o Borja. O promotor apoiou essa decisão, manifestando muitas críticas à investigação conduzida pela Guarda Civil. O promotor, amor. Ambos, juiz e promotor, destacaram que as provas apresentadas eram frágeis, inconclusivas e insuficientes para sustentar uma acusação formal, deixando claro que o caso jamais poderia ter avançado contra o Borja com base no material disponível. Os juízes e promotores chegaram até a refutar ponto a ponto as evidências levantadas contra o Borja. O teste do resíduo de pólvora foi considerado inválido. O intervalo de 33 horas entre o disparo na cena do crime e a coleta dos resíduos na mão do Borja tornava quase certo que os vestígios encontrados eram fruto de contaminação ou transferência. Embora compatível com o moletom do Borja, a fibra azul presente no cachecol era um material muito comum e não permitia afirmar que realmente pertencia a ele com 100% de certeza. Além disso, o Borja já havia estado muitas vezes no carro da Sheila,
o que tornava irrelevante a presença de fibras das suas roupas no banco de trás do veículo. A suposta arma do avô do Borgia também era considerada apenas um rumor. Os cartuchos achados em sua casa não correspondiam ao tipo de bala usado no crime e não houve qualquer prova da existência de uma pistola pequena. O comentário atribuído ao avô também perdeu credibilidade, já que ele não foi registrado oficialmente no momento da busca, mas apenas no dia seguinte. E a tese de que o Borgia teria matado a Sheila para evitar problemas com outra namorada foi vista como puramente subjetiva, sem nenhuma base em elementos concretos. Mas o ponto mais controverso levantado pelos juízes e pela promotoria dizia respeito à munição encontrada no veículo da Sheila. Segundo a ordem de arquivamento, os laudos iniciais elaborados pelo comando da Guarda Civil indicavam que o projétil recuperado era da marca Gecko. Mas a análise do laboratório de balística concluiu que se tratava de um projétil da marca Cellier & Bellot. Embora ambos tivessem o mesmo calibre de 6,35 milímetros, a composição química das duas marcas de balas era diferente. Fontes jurídicas afirmam que a ordem judicial considera esse episódio uma simples confusão, enquanto um documento do Ministério Público classifica esse erro como gravíssimo. Ou seja, o trabalho da polícia nesse caso foi péssimo e eles basicamente pararam de investigar depois que chegaram no Borgia. Nem se deram ao trabalho de analisar a bala direito e anotar qual era a marca correta daquele cartucho. A libertação do Borgia Vidal nunca foi aceita pela família da Sheila. Convencidos de que ele era o autor do crime, os familiares e amigos organizaram protestos e pressionaram pela sua prisão, mesmo após ele ser totalmente inocentado como suspeito em outubro de 2007. Em 2009, a Júlia, mãe da Sheila, acampou em frente ao Tribunal de Oviedo por 18 dias, exigindo a reabertura do caso. Vestindo uma camiseta com a imagem da filha e carregando cartazes pedindo justiça, ela não descartava iniciar até uma greve de fome. Cerca de 150 pessoas se reuniram em Deganha para prestar homenagens a Sheila e apoiar o pedido de reabertura do caso. Após 18 dias, a família decidiu suspender o protesto. A Júlia largou o acampamento, voltou para casa, e ficaram aguardando novas ações por parte dos seus advogados. Em 2010, a família Barreiro começou a enviar cartas às instituições regionais e nacionais solicitando a reanálise das evidências, usando novas tecnologias. A família continuou a pressionar por respostas, frustrada com um longo período sem progresso. Em 2014, novas análises de DNA foram conduzidas, mas não resultaram em pistas concretas. 7 anos após o arquivamento inicial, em abril de 2015, o Centro de Investigação Criminal solicitou a reabertura do caso, citando avanços forenses que permitiriam novas análises de DNA. A Guarda Civil aproveitou para realizar outros testes, mas o caso acabou novamente sendo arquivado. A juíza, dessa vez, concluiu que não havia evidências que colocassem o Borgia na cena do crime naquela manhã de domingo, nem vestígios biológicos ou testemunhas que o identificassem, e considerou o teste de resíduo de pólvora inconclusivo. Em 2018, a Guarda Civil voltou a concentrar esforços no caso. Novas análises de partículas encontradas na mão direita do Borgia indicaram correspondência com a cápsula da bala que matou a Sheila, e todo esse material foi enviado a um laboratório de alta tecnologia da Alemanha. Ainda assim, as evidências não foram suficientes para uma acusação formal e o caso foi encerrado novamente. Pelo que eu entendi, nessas últimas análises de 2018, eles conseguiram identificar que uma das
um dos componentes químicos da bala era estanho. E o estanho não é tão comum assim em todas as balas e tal, em todas as marcas, até daquele calibre. E também havia estanho na mão do Borgia, entendeu? No resíduo de pólvora da mão do Borgia. E a família achou que, nossa, finalmente agora vai, entendeu? Agora a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Mas isso não foi suficiente, entendeu? Até porque o teste do resíduo de pólvora da mão do Borgia continuava sendo... feito 33 horas inconclusivo e inválido, entendeu? Em agosto de 2019, novos procedimentos foram autorizados, incluindo depoimentos de especialistas. Embora os testes de pólvora continuem positivos, nenhuma evidência definitiva foi encontrada. A família interpôs recurso que foi negado pelo Tribunal Provincial das Astúrias e o caso permanece encerrado sem ninguém ser indiciado. Entre as tentativas de avanço, uma agência de detetives buscou identificar a origem do cachecol encontrado no banco traseiro do carro da Sheila. Apesar de extensas investigações e reanálises forenses, a arma usada no crime nunca foi localizada e os suspeitos não puderam ser vinculados. A família Barreiro continua lutando por justiça, apelando à mídia e às autoridades, frustrada com a ausência de progresso concreto. Especialistas indicam que o assassinato da Sheila apresenta características de homicídio premeditado, cometido por alguém que conhecia bem os seus hábitos. A precisão do tiro e a ausência de evidências físicas diretas sugerem um autor com planejamento e controle sobre a cena do crime. O assassinato da Sheila, ocorrido em 2004, permanece um dos casos mais bizarros e inexplicáveis da Espanha. Apesar de décadas de investigação, contradições nos relatos, evidências inconclusivas e a falta de um motivo claro, continuam a obscurecer a verdade. Na época, a Sheila tinha encerrado um breve relacionamento de 3 semanas com o Borgia Vidal e estava planejando voltar com um antigo namorado, Theo, com quem faria uma viagem em poucas semanas. O ciúme ou crime passional foram completamente descartados como motivo. Ainda assim, a família da Sheila sempre apontou o Borgia como responsável pelo assassinato, possivelmente porque ele era o único suspeito plausível ou por suspeitas de que ele teria abusado dela e a manipulado emocionalmente. Não se sabe se isso realmente aconteceu, tá? Mas como todo mundo via a Sheila como uma mulher forte e independente, o fato dela ter ficado rastejando, tentando reatar com Borgia depois de um relacionamento tão breve de só 3 semanas, a família dela e os amigos achavam que ele estava fazendo algum tipo de manipulação emocional com ela, entendeu? Para deixar ela tão obcecada assim em querer ficar com ele ou voltar com ele. Não, uma coisa que eu achei esquisita, por exemplo, é que, é um relacionamento de 3 semanas? Que você 3 falou? semanas. E na verdade ele já dirigiu o carro dela, sabe? Algumas vezes. Então, sei lá, esquisito, né? Dirigia sem habilitação, porque ele não tinha carteira ainda, né? Isso aí, não, mas assim, você deixar o seu namorado você não empresta seu carro pra qualquer pessoa? Pega o seu carro, E a família da Sheila também não tinha outro suspeito pra concentrar as atenções, sabe? Porque a polícia só anunciou que o Borgia era o principal suspeito, prendeu o Borgia e acabou, e meio que encerrou tudo por aí. E convenceu a família de que o Borgia era culpado. Mas nunca existiu um suspeito alternativo nesse caso, entende? Não tem nem teorias de suspeitos alternativos porque não tem investigação. Quando você falou que iam ter 5 suspeitos, aí você falou o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu tinha esquecido dos namorados, obviamente. Eu falei, agora são os 2 motoristas que viram, né? Os caçadores. Os caçadores, né? Isso. Os 2 caçadores que passaram perto. E não, eram os namorados. E nunca mais... os caçadores, a única coisa que a gente sabe sobre eles é aquilo que eu falei. Eles passaram por ali. Eles disseram que passaram por ali naquela hora e que viram aquilo, mas eles nunca procuraram a polícia pra contar o que eles viram. E isso é muito estranho, sabe?
A polícia foi atrás deles. Porque eles o não celular queriam... deles denunciou que eles estavam ali. Exatamente, porque senão ninguém nunca ia saber que eles passaram por ali. Eu acho que eles poderiam sim ter sido investigados, mas não foram. Com o passar dos anos, o Borja seguiu a sua vida. Ele se casou, se tornou um eletricista, teve 2 filhos e permanece vivendo em Vila Blino. O Theo, por sua vez, deixou a cidade e se estabeleceu em Burgos. A família da Sheila continuou a pressionar por justiça, recorrendo da decisão judicial e buscando novos avanços na investigação, sempre convicta de que o Borja era o culpado. Apesar de todos os esforços da família, porque a polícia não se esforçou, em 25 de janeiro de 2024, o crime prescreveu. Legalmente, não será mais possível responsabilizar qualquer suspeito pela morte da Sheila, deixando o assassinato dela oficialmente sem resolução. A dor da família, entretanto, permanece. A Júlia mantém a sua raiva e desconfiança na justiça, questionando quantas evidências seriam necessárias para que a verdade fosse esclarecida. A Sheila nunca será esquecida e a memória dela segue viva na luta incansável daqueles que a amavam. Eles sabem que eles não têm mais como conseguir justiça, porque o crime prescreveu, mas eles ainda querem saber o que aconteceu com ela. Por que ela foi morta e quem a matou? Porque enquanto eles não descobrirem isso, eles não vão ter um encerramento. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Jaisa Jardim. O vizinho tomou um susto agora. Você tá muito empolgado hoje. Obrigada pelo seu apoio, Jaisa. É graças a pessoas maravilhosas como você que valorizam o nosso trabalho, que eu posso trazer casos diferentes toda semana para vocês, que eu posso fazer o que eu gosto, Pesquisar, escrever, conversar com pessoas de diferentes nacionalidades por aí e falar sobre esses mistérios tão esquisitos quanto o assassinato da Sheila Barreiro. Então, muito obrigada, Jaisa Jardim. E se você também quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá e me deixar muito feliz, acessa o Orelo ou o Apoia-se, certo, Alexandre? Certo, então pode votar na gente. E não esquece de votar na gente lá no prêmio mpb.com.br. O que vocês acham que aconteceu com a Sheila? Ou melhor dizendo, a gente sabe que ela foi assassinada, mas por quê? E será que a família dela tem razão em apontar tanto o dedo para o Borja Vidal? Ou será que tem aí algum outro suspeito ou algum outro possível assassino que a gente não conhece e que a gente nem mencionou nesse episódio? Me encontra nas nossas redes sociais, @Detetive do Sofá. Vai lá e deixe seu comentário também no Spotify, que é sempre muito importante. E me diz o que vocês acharam desse episódio. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.